E agora eu queria chamar a minha querida amiga Cláudia Marques. Ela é professora da Universidade Federal do Pernambuco e já desde o ano passado está dormindo muito menos que ela poderia ou gostaria por causa da chikungunya, e a gente agradece a ela por isso, porque ela está liderando um grande esforço nacional com o apoio da presidência da SBR. O Jorge também participa, pessoa física, né? Também participa do consenso. E ela está correndo para a gente poder ainda, em breve, ter essa publicação nas nossas mãos. Então é um prazer tê-la aqui conosco. Obrigada, Roger. Na verdade, eu é que agradeço, né? Estar aqui nesse momento tão íntimo da sociedade carioca. Para mim é um prazer, é um orgulho estar aqui para poder falar para vocês desse trabalho árduo que a gente vem fazendo. Na verdade, o trabalho não é só meu, o trabalho é de um grupo, e eu queria agradecer particularmente à sociedade, na pessoa do Georges, que deu apoio irrestrito ao trabalho desde o início, desde a ideia inicial, ele abraçou e disse, vamos levar para frente. Então, tudo que a gente precisou, a sociedade está dando, e queria agradecer, a gente está sendo filmada, de repente as pessoas vão assistir, agradecer a todos que participaram, né? Foram 35 pessoas que trabalharam arduamente para que a gente conseguisse publicar até o final do ano. Inclusive, a gente começou a trabalhar nisso em setembro, depois do Congresso de Brasília. Então, foi um tempo muito curto, né, para todo o trabalho que a gente teve. Então, assim, agradeço imensamente a todo mundo e à sociedade. Bom, então, eu tive que fazer um resumo, na verdade, porque o documento é muito extenso, e eu queria começar dizendo que a gente trocou o nome. Na última reunião, a gente deixou de chamar de consenso, que achamos que talvez não tivesse uma força de evidência suficiente para ser chamado de consenso, e achamos mais prudente chamar de recomendações da sociedade brasileira para tratamento e diagnóstico da febre chikungunya, tá? Então, é assim que a gente vai se referir ao documento a partir de agora. Antes de a gente falar um pouquinho do documento, para falar de tratamento de febre chikungunya, a gente tem alguns desafios. Então, eu selecionei 3: o controle da epidemia, a adequação ao sistema de saúde e a definição de protocolos de tratamento, que é onde a gente se encaixou. Então, no controle da epidemia, é muito importante o controle do vetor, né? Todo mundo sabe disso. Então, tem que acabar com o mosquito. Na hora que eu acabo com o mosquito, eu acabo com a cadeia de transmissão. Então, eliminar o habitat natural das larvas e eliminar mosquitos adultos, isso todo mundo sabe. A transmissão é uma coisa que às vezes a gente esquece um pouquinho. A gente orienta todo mundo a usar repelente antes de ficar doente, mas ninguém orienta o doente na fase aguda a ficar isolado e também usar repelente para que isso evite a progressão da transmissão. Então, isso é uma coisa muito importante, inclusive está na nossa recomendação também, que a nível básico, de atenção básica, é importante que os doentes sejam orientados dessa forma. Então, controlar a epidemia é um grande desafio. Então, se a gente consegue controlar o vetor, isso seria suficiente. Agora, imaginando essa cena aqui, né, fica difícil de a gente controlar a epidemia. Uma outra questão importante é a adequação do nosso sistema de saúde aos casos crônicos que vão acontecer. Eu fiz uma avaliação tosca, usando a população de Recife e região metropolitana, para a gente ter uma ideia do impacto do problema. Imaginando que a gente tenha 1.600.000 pessoas lá em Recife, e que a taxa de ataque da chikungunya, ela gira aí em torno de 38% a 63%, eu tirei 50%, que é uma conta redonda, tá? Então, seria as pessoas que estão expostas, 50% delas vão adoecer e vão ficar na fase aguda. Seriam mais ou menos 800.000 pessoas infectadas, né, lá em Recife, e, de acordo com a meta-análise que o Zé mostrou, fazendo um número redondo também, 30% dessas pessoas irão evoluir para a forma crônica, que daria 240.000 pessoas. A gente tem em Recife 50 reumatologistas.
Tá? Então, a gente teria que importar todos os reumatologistas do universo para que a gente conseguisse atender todo mundo. Então, o desafio é adequar o sistema de saúde para esse cenário. Então, tem que ter um treinamento e uma educação da rede de atenção básica, principalmente para a fase aguda e subaguda. O tratamento adequado na fase subaguda provavelmente vai impedir o paciente de evoluir para a fase crônica, se a gente entrar, como ele falou, de uma forma mais agressiva, não é bater no doente, mas dar um remedinho, né, mais agressivo para ele. Treinar o pessoal da clínica geral, não mais da atenção básica, mas o clínico, que já tem um pouco mais de, vamos dizer, de volume de atendimento de casos mais graves, para que ele consiga já começar a tratar os pacientes na fase crônica. Tá? E a reumatologia, evidentemente, também precisa estar preparada. E um outro desafio que eu considero é a liberação da medicação. Não adianta dizer assim, tem que fazer hidroxicloroquina e metotrexate, se o SUS não dá para o CID de chikungunya. Ele dá para artrite reumatoide, ele dá para lúpus, mas ele não dá. Então, tudo isso precisa ser feito antes que a gente consiga realmente tratar esses pacientes de forma adequada. E o terceiro desafio é definir protocolo de tratamento, que foi o que a gente tentou fazer. As evidências são muito restritas com relação aos protocolos. Então, quando começou a epidemia, que chegou lá em Pernambuco, a gente, meu Deus, como é que faz? Faz prednisona, qual é a dose, metotrexate, quando é que eu começo, quando é que eu tiro, quanto tempo eu vou usar? Então, pouca evidência. E os estudos que estão publicados, eles têm uma limitação metodológica muito grande. Então, a maioria é série de casos, estudos que são randomizados não são controlados, não são duplos cegos. Então, é difícil a gente tirar uma evidência disso tudo. Então, definir protocolo de tratamento também é um grande desafio. O único protocolo de tratamento existente atualmente é o protocolo francês. O protocolo francês, ele usou o que tem de evidência do estudo das Ilhas Réunion. A Ilha Réunion é uma comuna francesa, né, controlada pela França. Na verdade, o pessoal que fez não é da Ilha Réunion, eles são de Marseille, e lá eles fizeram o protocolo. São 11 referências bibliográficas no protocolo francês. Então, ele foi basicamente baseado em opiniões dos experts. Eles não usaram evidências. Tá? Então, claro, ele ajuda, ele orienta, ele tem muita coisa, inclusive, que a gente usou como base, mas é um protocolo que foi baseado apenas em opinião e não numa análise de literatura mais robusta. E aí veio o nosso documento, então a gente criou esse nome, as recomendações da Sociedade Brasileira. Esse é o grupo que participou, e nós dividimos os trabalhos em 3 grupos. Tinha um grupo central, que era que coordenava os trabalhos e que foi responsável pela escrita, né, do manuscrito. Tinha um grupo que fez a revisão da literatura, então foi uma revisão muito extensa. Nós temos 153 referências no total, nas 2 partes do documento, e usamos o que tinha disponível, inclusive abstracts de congresso, coisas publicadas no EULAR desse ano ainda. Então, a gente tentou abarcar tudo que existia publicado. E o grupo votação, que era aquele que fazia a votação das recomendações, tá? E aí são os estados que participaram. A gente tentou usar os estados onde havia epidemia, onde tinham pessoas que tinham experiência com epidemia. E, inicialmente, pegamos os estados do Nordeste, que a gente estava fazendo aquele trabalho, né, aquela coorte prospectiva. Incluímos o Rio de Janeiro, São Paulo, Amazonas e Mato Grosso do Sul também para participar. E, além de reumatologistas, a gente tinha clínicos, infectologistas, chamamos uma pessoa que é responsável pela gestão em saúde e fisioterapeutas. Então, a gente tentou fazer uma coisa mais multidisciplinar. E aí, esse foi o processo de trabalho: revisão de literatura. Foi baseado no exercício Delphi, que é aquele que as pessoas votam e no final gera um grau de concordância. 2 reuniões presenciais em Recife, foi lá que a gente definiu o grau de concordância, e várias votações online. Então, quem participou aqui, de vez em quando eu mandava, por favor, vote nisso, o que é que você acha, sim ou não e tal, e que funcionou bem, e a gente conseguiu ser até mais objetivo com essas votações online. E aí geramos 25 recomendações que estão divididas em 2 documentos. A primeira parte vai ser sobre diagnóstico clínico, laboratorial e por imagem e situações especiais, e a segunda parte é tratamento. Tá? Então, para não ficar um manuscrito muito extenso, a gente resolveu dividir em
em 2 partes. E além do que tem na literatura publicado, a gente usou a experiência adquirida com os pacientes que foram incluídos na coorte. Então, esses são os estados que foram incluídos inicialmente: Ceará, Paraíba, Pernambuco, com 3 centros, e Sergipe. E hoje em dia nós temos 431 pacientes incluídos na coorte. O trabalho que eu mandei para a CR tinha 120 mais ou menos, porque na época que a gente tinha que submeter o artigo ainda o número era menor. Tá? Então, esse foi o número utilizado para auxiliar na tomada de decisão para as recomendações. E aí eu separei as recomendações apenas para a fase crônica. A fase aguda, ela não gera tanto problema, a subaguda talvez um pouco mais, mas muito do que se aplica à crônica se aplica à subaguda também. Então, para fins didáticos, eu separei em 2 tipos de sintomas na fase crônica. Os sintomas musculoesqueléticos, que a gente chama de não inflamatórios, e aqueles pacientes que têm artrite ou tenossinovite. E aí a gente vai vendo por partes. Os sintomas musculoesqueléticos, eles podem ser localizados, então é uma dor no ombro, é uma dor no joelho, é uma dor no quadril que fica, ou sintomas difusos, fibro-like, são pacientes que têm dor no corpo, ou sintomas neuropáticos. Então, vamos começar pelo lado de cá, que são os sintomas localizados, e que aí eu posso usar analgésico, ou simples, né, ou opioides, ou anti-inflamatório. Então, vamos para a recomendação. Então, a nossa recomendação é que podem ser usados analgésicos ou anti-inflamatórios, pode ser paracetamol ou dipirona. No entanto, quem já usou aqui sabe que o grau de satisfação do paciente é muito pequeno. Alguém aqui já teve chikungunya? Não adianta tratar a fase crônica com analgésico, o paciente não vai melhorar, você pode usar como adjuvante, tá? Então, o grau de satisfação é muito baixo, apesar da frequência muito elevada, e os opioides fracos, codeína ou tramadol, para aqueles pacientes que têm uma dor intensa, que a gente classificou como uma escala de dor acima de 7, maior ou igual a 7. E o anti-inflamatório eu devo usar na falha aos analgésicos, ou isolados, ou em associação nesse primeiro momento. No entanto, apesar da elevada taxa de utilização, o grau de satisfação com esse tipo de tratamento é muito pequeno, tá? Lembrar de comorbidades e contraindicações, principalmente para os anti-inflamatórios e para os opioides fracos, tá? Então, vamos continuar aqui. Para o outro lado, para os pacientes que têm sintomas difusos ou neuropáticos, a gente pode usar os anticonvulsivantes, os antidepressivos, de forma semelhante ao que a gente usa para fibromialgia. E eu posso usar também, evidentemente, analgésicos, opioides fracos ou anti-inflamatórios, tá? Lembrar que, nesse momento, às vezes, mesmo usando essas medicações, os pacientes continuam sintomáticos. E aí eu vou ter que passar para a segunda fase. Então, nos pacientes que têm artrite ou tenossinovite, a grande droga é corticoide. Todo mundo aqui já deve ter tido essa experiência. O paciente vai dormir péssimo, toma o corticoide e acorda ótimo no dia seguinte. Mas eu tenho um grupo de pacientes do lado de cá que não tem aparentemente sintomas inflamatórios, mas que eles vão precisar do corticoide. Teve uma paciente que ela era uma fibro clássica. E a gente resolveu dar corticoide para ela e ela melhorou. Então, às vezes, eles precisam de um pouquinho de corticoide, mesmo estando do lado de cá. E aí a recomendação para o corticoide, a preferência por corticoide oral, prednisona ou prednisolona, em dose baixa, 5 a 20 miligramas dia, não precisa fazer dose muito alta. O problema do corticoide é o tempo de utilização. Então, eu tenho que usar por 6 a 8 semanas. Não adianta dar 3 dias, porque em 3 dias ele fica bom. Ele melhora tudo, mas se você tirar, ele vai recidivar. Essa foi uma opinião de praticamente todo mundo que está tratando chikungunya. Eu não vou dizer todo mundo, porque 100% a unanimidade normalmente é burra, mas se você tira, ele recidiva. Então, mantém um tempo maior e vai retirando de pouquinho. Também não pode tirar de uma vez. E aí você vai observando a resposta. Caso ele recidive, você tem que passar para a próxima fase de tratamento. Alto índice de satisfação. Todo paciente adora o corticoide, tá? Então, a grande droga para a chikungunya é corticoide. O problema era a dose e o tempo de utilização. Então, a gente ficava naquela. Qual é a melhor dose?
a maioria dos estudos que estão publicados uma dose baixa. Tem estudos usando 7,5 de prednisona, então a dose é baixinha. Não tinha também uma padronização do tempo de utilização do corticoide. E o nosso protocolo, esse que está publicado do Ministério da Saúde, ele sugere doses mais altas, ele sugere 0,5 miligramas por quilo, no máximo 40 miligramas dia. Aí a gente pegou os nossos pacientes e foi ver se tinha diferença entre quem fazia mais de 10 ou menos de 10, tá? Aqui é quem tomava menos de 10 e quem tomava mais de 10. Vê que não faz diferença tomar uma dose muito alta de corticoide. A gente também estratificou entre menos de 20 e mais de 20, também não fez diferença. Então, dose baixinha, resolve, no máximo 20 miligramas, para não ter problemas de eventos adversos e tal, principalmente nas pessoas que têm comorbidades. E orientar sobre o uso indiscriminado. Então, todo paciente chega com a história de que usou corticoide injetável e que foi na farmácia e que melhorou, depois tomou de novo. Teve paciente com 5 cursos de corticoide com tempo curto, e isso só faz trazer mais índice de recidiva e até risco de cronificação. Então, vamos continuar aqui no nosso esquema. Outra opção com corticoide é a infiltração. Então, pacientes que têm sintomas localizados podem se beneficiar de infiltração e pacientes que têm sintomas inflamatórios também. Então, é uma junta só que está inflamada, você já usou corticoide, ele não melhorou muito, pode infiltrar, não tem problema. Eu posso também associar anti-inflamatório àquele paciente que está usando corticoide, melhorou, mas eu estou com dificuldade de retirada. Então, a gente vai tentando tirar e associa o anti-inflamatório para ver se ele segura. Tá? Se ele não segurar, eu posso optar por iniciar hidroxicloroquina. Algumas pessoas que já estão com experiência iniciam a hidroxicloroquina junto com o corticoide. Tá? Também não está errado, é possível que você faça isso, e a gente deixou a recomendação, isso bem solto. Na verdade, não esperem encontrar uma receita de bolo, é como a Flávia falou, não tem receita de bolo, é individualizado, então a gente deixou tudo muito assim, pode usar nesta dose, nesse tempo, mas essa arrumação vai depender de cada caso, tá? Então, com relação às recomendações dos antimaláricos, também tudo é muito escasso, é tudo série de caso, não tem um estudo controlado que seja bem feito, bem desenhado, e os protocolos publicados são controversos. O protocolo francês não recomenda a hidroxicloroquina, ele não conseguiu validar, porque nas Ilhas Réunion o resultado não foi bom. No nosso protocolo, eles recomendam a hidroxicloroquina, mas recomenda depois do corticoide, né, faz as 3 semanas do corticoide e aí começa a hidroxicloroquina. Na nossa coorte, a gente observou que quase 50% dos pacientes tomou hidroxicloroquina e que na primeira visita de volta, quando ele tinha mais ou menos 4 semanas de tratamento, eles tinham uma melhora, só que essa melhora não deu diferença estatística. Quando a gente comparou quem tomou e quem não tomou, o número era maior de melhora no grupo da hidroxicloroquina, mas ainda não deu diferença estatística nessa primeiro mês de avaliação. Então, a nossa recomendação é que a hidroxicloroquina pode auxiliar, principalmente para tentar retirar o corticoide. Isso foi baseado no poder anti-inflamatório da hidroxicloroquina. Ela tem uma ação antiviral também comprovada. Então, a recomendação ficou que ela deve ser associada ou usada com anti-inflamatório ou isoladamente. Bom, após 6 a 8 semanas, corticoide, tentou tirar, o paciente não melhorou, ele mantém sintomas inflamatórios, a droga é o metotrexate, tá? Então ela saiu de primeira linha como DMCD para tratamento desses pacientes. Também o que tem de evidência é muito pouco, os estudos também são abertos, não controlados. O nosso protocolo atual, ele recomenda primeiro a sulfa e depois o metotrexate, tá? Isso foi baseado em estudos que foram publicados com sulfa, que não usou o metotrexate, usou a sulfa e eles preferiram recomendar como primeira linha.
No nosso grupo, o metotrexato já foi prescrito na primeira consulta em 5,8% dos pacientes, e um negócio interessante é que desses pacientes, 56% não tinha feito uso prévio nem de hidroxicloroquina e nem de corticoide. O que aconteceu? Os pacientes eram tão graves, eles tinham tanta artrite, que o investigador já decidiu começar o metotrexato de cara, junto com o corticoide, junto com a hidroxicloroquina. Então, vai depender da opinião do investigador, ou da pessoa que está avaliando, tá? Mas a gente ainda não tem esses dados de longo prazo para poder dar um resultado assim mais robusto. Se tiver contraindicação ao metotrexato ou evento adverso, se você já começou, a sulfa é uma opção, tá? Ou naqueles que desenvolvem um quadro realmente refratário de doença articular inflamatória crônica e que não respondeu ao metotrexato. Então, eu também posso fazer a opção pela sulfa. A sulfa, ela não sai como segunda linha, a gente não colocou isso. Ela pode ser utilizada 2 a 3 gramas dia, pode ser feita isolada ou em associação ao metotrexato ou ao corticoide, tá? Ou na falha ao metotrexato. Em monoterapia, ela não foi muito eficaz nos estudos que tem publicados, e na nossa coorte a experiência é muito restrita. Foram 4 pacientes onde ela foi prescrita, e aí eu tentei fazer desses 4 para ver como é que era a manifestação clínica. 3 tinham cervicalgia e lombalgia inflamatória. Talvez isso tenha sido o motivo pela sulfa ter sido preferida ao invés do metotrexato, mas a gente não tem dados para afirmar isso com certeza, tá? Isso foi talvez a opinião do investigador. E, continuando aqui, para encerrar, no final chega o biológico, tá? Então, para os pacientes que você já tentou tudo e eles desenvolvem um quadro onde ele fecha critério para artrite reumatoide ou para espondiloartrite, ou ele faz uma artrite indiferenciada, o biológico pode ser uma opção, tá? Então, a gente recomenda que ele pode ser uma opção prescrito pelo reumatologista, e os relatos que existem mostram uma boa resposta com o uso do anti-TNF. Quem aqui já teve a oportunidade de ver paciente que já tem doença prévia e que toma para chikungunya, eles melhoram muito. Então, lembrando que é para os casos em que realmente você tem uma evolução que sugere o desenvolvimento de uma artrite inflamatória ou AR ou espôndilo. E uma coisa muito importante é lembrar que, apesar da evolução ser semelhante, é uma doença diferente e tem muita coisa que a gente ainda não sabe. Então, ter cuidado com a prescrição do biológico antes de começar a avaliar fatores adicionais, fatores de risco, antes de começar. E isso ficou bem claro no consenso. Quem deve prescrever é o reumatologista. Isso não vai para o clínico, não vai para a atenção básica. É o paciente que vem para o reumato e que ele define que vai fazer o biológico. Outra coisa importante é o acesso. Se você colocar o CID de chikungunya, você não vai conseguir o biológico. Você vai ter que colocar o CID ou de AR ou de espondiloartrite. Por isso que é importante que ele tenha os critérios. E, para encerrar, a fisioterapia, né, que é uma coisa importante tanto para esses sintomas não inflamatórios quanto para os sintomas inflamatórios. Então, não tem muita coisa sobre fisioterapia na literatura. O que tem foi, a gente fez uma translation do que tem publicado em outras doenças para a chikungunya, e essa experiência mostra que melhora. Então, várias técnicas de fisioterapia podem ajudar os pacientes a depender dos sintomas que eles estão apresentando. E, por último, era talvez a nossa maior dúvida quando começou a chikungunya. E os pacientes que já têm doença reumatológica, que usa biológico ou que usa uma droga modificadora de doença, como é que a gente faz com esses pacientes? Então, a recomendação ficou que na fase aguda ele deve ser suspenso e na fase subaguda e crônica ele pode ser usado com segurança. Isso foi baseado em quê? No que tem publicado, alguns artigos mostram que não há complicações, pelo menos não foram observadas, e esses pacientes, os que tomam, têm um tempo de doença mais curto, e
apesar disso, existe um risco de reativação da doença de base, em que você precisa trocar a medicação. Aí eu separei 3 tipos de evolução nesse paciente que tem doença prévia e que toma um biológico ou uma droga modificadora. Uma forma é aquele paciente que ele tem a doença, ele toma o remédio dele inadvertidamente, porque ele está com muita dor e ele resolve tomar, e ele tem uma doença mais leve, com um tempo de evolução mais curto. Esse é um padrão. O outro padrão é aquele que reativa a doença de base. Ele estava fora de atividade, ele tem a chikungunya, e aí ele reativa, e o biológico que ele estava tomando não resolve mais, tem que trocar. E a terceira, eu acho que é a melhor de todas, é aquele paciente que diz assim: doutora, todo mundo na minha casa teve chikungunya, menos eu. É o que toma biológico e que a gente acredita que seja subclínico. Então, ele estava ali, o mosquito picou todo mundo, inclusive a ele, mas ele não desenvolveu doença, talvez porque ele está protegido pelo biológico. A gente não tem evidência para dizer isso, tá? Deve ser subclínico, por isso ele não desenvolveu doença. E esses são os resultados do Biobada. A gente fez um levantamento por telefone. Eu estou no tempo ainda? Perdi meu tempo. Estou no tempo ainda? Hein? Ô mesa, estou no tempo ainda? Atrasada? Não. Mais 6. Ai, que maravilha, perfeito. Mas eu estou acabando. Agora sim. Ok, então, a gente ligou para os pacientes do Biobada da região Nordeste para saber quem tinha tido chikungunya ou não. Então, são 359 pacientes cadastrados no Nordeste e a gente conseguiu contato com 112. E desses, 30 pacientes tinham tido chikungunya. A gente ligou, perguntou: se eu teve chikungunya? Se ele dissesse que tinha, ele ia no hospital e a gente preenchia a ficha e realmente avaliava se ele preenchia os critérios ou não. E aí os dados são esses: 17 usavam de MARD convencional e 13 usava biológico. Quando a gente comparou, o percentual de manifestação articular foi muito semelhante, 80% nos 2 grupos. No entanto, é muito interessante, eu não sei se vocês já observaram isso, eles dizem assim: doutora, é diferente, é outra doença. Os que têm espondilite dizem que é mais periférico, a intensidade é muito maior, mesmo os de artrite reumatoide que fazem comprometimento de localização parecido, a intensidade é muito diferente. E, doutora, isso não é da minha doença, isso é da chikungunya. Eles sabem exatamente diferenciar uma coisa da outra. E o grupo que tomava biológico, a única coisa que deu diferença é que teve menos exantema e menos parestesia do que o grupo que tomava o de MARD convencional. Não houve nenhuma complicação e os pacientes tiveram um tempo de evolução mais curto do que aqueles que não tomam de MARDs, tá? Então, esse foi o trabalho que a gente mandou para a ACR também, além daquele outro da coorte geral. Então, para encerrar, assim, a gente ainda tem muita coisa para aprender. Evidentemente, nesses 6, 8 meses aí que a gente está vivendo a epidemia, a gente já criou um pouco mais de habilidade com a doença, mas ainda tem muita coisa para aprender. Esses desafios que eu falei, a gente tem que tentar resolver. A sociedade está empenhada nisso, inclusive para treinamento da atenção básica, para ajudar o reumato, que o reumato não vai dar conta de atender a próxima epidemia. É um problema de saúde pública grave, é preciso que a população seja educada para tentar resolver o problema do vetor e de quebrar o ciclo de transmissão, investimento, né, que é importante, e a necessidade de evidências. Muito provavelmente, daqui a um tempo, a gente vai ter que mudar essas recomendações, que novas evidências vão aparecer e a gente vai atualizando, e isso está, inclusive, colocado lá. Tá? Então, assim, sobre as graças do Cristo, eu agradeço e espero que a gente tenha um ano mais tranquilo.